Oi, meu nome é Gabriel. Oi, meu nome é Maria Fernanda. Eu sou a Raquel. Boa tarde, eu sou a Samanta. Oi, eu sou a Heloísa. O tema do nosso trabalho é gentrificação, referente à matéria de políticas públicas do professor Pedro Mota, da Universidade da Unisagrada. O termo gentrificação, ele se refere a um processo de segregação socioespacial, e ele ocorre em áreas urbanas, caracterizado pela valorização acentuada de uma determinada área, resultando na saída de residentes, antigos, e devido ao aumento dos custos de vida locais. A socióloga britânica Ruth Glass criou um termo, gentrificação, para descrever essas mudanças socioespaciais que ocorreram em Londres na segunda metade do século XX. E o estudo realizado pela Ruth, ela examinou a importância dos bairros operários na cidade de Londres e que, como resultado de reformas urbanas, eles atraíram novos residentes mais antigos que eram tipicamente de origem imigrante e operária. E esse processo de gentrificação, ele vai ocorrer dessa forma. Ele ocorre por meio de melhorias nas estruturas urbanas, especialmente na infraestrutura física, mas também nos âmbitos social e econômico, atingidos pela valorização de uma determinada área urbana. Essa valorização, ela vai gerar uma atração para novos moradores nessa região, no geral com maior poder aquisitivo, em contrapartida, uma repulsão de moradores antigos que não vão conseguir acompanhar esse aumento de custo de vida. Quais são as causas da gentrificação? O processo da gentrificação, ele é muito complexo, mas ele está relacionado diretamente com a valorização imobiliária de uma área, com destaque nas esferas econômicas e social, alinhadas com a melhoria das estruturas urbanas. Nesse contexto da esfera econômica, social e com a valorização imobiliária, está a realização de reformas urbanas, o aumento da especulação imobiliária e o investimento em infraestrutura urbana, e também o crescimento do fluxo de turistas. Então, por exemplo, a realização de reformas urbanas, uma determinada área pode ser até uma área de lazer, que com essa reforma, esta área vai ser valorizada e automaticamente o estilo de vida vai mudar, né? A causa da gentrificação, geralmente ela não é proposital, querer expulsar as pessoas ali, mas vem com essa ideia de melhoria. Então, o aumento de especulação imobiliária, investimento em infraestrutura urbana e o crescimento do fluxo de turistas, ela gera centrificação junto com muitos outros fatores, porque ela é um processo bem complexo. Essa gentrificação que ocorre na cidade, ela gera muitas consequências no meio social. E a mais central dessas consequências é a segregação socioespacial da cidade. Ela vem acompanhada do aumento da desigualdade espacial e do aumento da desigualdade social. Como tem essa valorização imobiliária, a valorização das áreas urbanas também causa o crescimento urbano acelerado e descontrolado. Essa segregação socioespacial, ela acontece porque, como a Raquel já disse, tem essa formulação de zonas melhores, com estruturas maiores, melhores e mais poder aquisitivo. Só que acaba acontecendo às custas de áreas com uma população que costuma ser de baixa renda. Então, acontece essa exploração das áreas, acontece essa expulsão dos moradores antigos, porque ela causa também, acaba causando esse crescimento do custo de vida e os moradores antigos não conseguem acompanhar por conta da vivência deles de ter uma população, geralmente, populações de classe baixa. Então, o crescimento do custo de vida afeta esses moradores antigos, porque quanto mais as pessoas vão chegando nesses lugares, elas têm como investir, elas têm mais poder aquisitivo e elas vão ganhando mais. Conforme elas vão ganhando mais, o custo de vida delas diminui e a população contrária, no caso a população pobre, acontece o contrário com eles. A gentrificação, ela também causa muito impacto no meio ambiente. Ela acaba aumentando os problemas ambientais, porque ela muda, ela modifica a paisagem e ela provoca a exploração dos mercados. Então, como eu já tinha dito, a exploração dos mercados vai aumentando a inflação, aumenta o preço das coisas e aumenta o custo de vida que faz os moradores antigos serem como expulsos. E nesses impactos ambientais ainda faz com que reduza as áreas verdes do meio urbano, porque à medida que os parques e as construções abertas vão sendo destruídas e substituídas, acabam vindo construções mais densas e acaba tendo essa perda, essa diminuição de áreas verdes. E quem se beneficia acaba com essa consequência de a classe baixa não se beneficiar, porque quem se beneficia com esse processo de gentrificação são as pessoas de classe média alta e classe alta, porque eles conseguem investir e aproveitar mais da valorização imobiliária.
E para facilitar o entendimento, nós trouxemos alguns exemplos característicos desse processo no mundo. Por exemplo, a construção de polos de tecnologia na Baía de São Francisco, nos Estados Unidos. Com o boom de instalações de tecnologia, houve um grande aumento na especulação imobiliária. E o aluguel de um apartamento com um único quarto não sai por menos de 3,5 mil por mês. Se tornou o aluguel mais caro dos Estados Unidos, segundo o blog sobre o mercado imobiliário Redfin. E atualmente nem sequer um professor de São Francisco tem condições de adquirir uma casa na cidade. Ou seja, com esse aumento desses polos de tecnologia, a população de São Francisco mudou drasticamente. Então, as pessoas que moravam na cidade tiveram um aumento do custo de vida muito grande e não conseguiam acompanhar mais a especulação imobiliária e nem pagar o aluguel. Então, foi mudando muito rápido o estilo de vida e o estilo das pessoas. Então, essas pessoas que já viviam há muito tempo em São Francisco começaram a deixar a cidade, o que tornou a cidade outro tipo de cidade, e não a cidade clássica que era. Outro exemplo é a transformação urbana implementada na região de Porto Madeira, na Argentina. Essa renovação, ela foi para trazer uma cara mais moderna para a cidade e deixar de lado a subutilização do espaço do Porto Madeiro, que era um porto antigo da cidade que não deu certo, e eles fizeram a construção de outro porto e deixaram o Porto Madeiro de lado. Só que com o avanço das tecnologias, eles queriam trazer uma nova cara para a cidade. Então, a própria prefeitura da cidade começou uma empreitada com grandes empresas. Eles começaram a oferecer essa reforma e uma nova demanda de serviços e novos espaços públicos de qualidade. E como resultado, a capacidade de atração de novas atividades surgiu na área de influência na forma de uma infinidade de grandes projetos urbanos e como resposta, demanda para localização. E com isso, os comércios tradicionais e a população do local foram embora aos poucos e essas novas lojas modernas tomaram o local. Esses dois exemplos são exemplos de fora do Brasil, mas o Brasil também vivencia ao longo do tempo vários processos de gentrificação, especialmente nos maiores centros populacionais do país, como São Paulo e Rio de Janeiro. Tradicionalmente, os processos de gentrificação no Brasil são impulsionados por meio de grandes reformas urbanas e aumento do turismo e realização de grandes eventos. E são exemplos de localidades que sofreram o processo de gentrificação no Brasil os seguintes: a cidade olímpica do Rio de Janeiro, que também está localizada na parte portuária do Rio, e foi utilizada como exemplo o projeto do Porto Madeiro, na cidade de Buenos Aires, que eu acabei de citar. E ele teve como ideia a criação de um grande espaço olímpico para receber as Olimpíadas de 2016. E era para ser destinado a espaços para arte, cultura e lazer pós-Olimpíadas, que no caso eram espaços para a realização, né, dos Jogos Olímpicos, piscinas, espaços para skate e todos os esportes que tem nas Olimpíadas. E esses espaços são essencial para o desenvolvimento do local. Porém, os moradores se demonstraram apreensivos quanto ao aumento no valor dos aluguéis e impostos que cresceu após essa implementação. E a preocupação com o orçamento familiar, porque muitas famílias tiveram que se retirar da região pelo aumento do custo de vida, porque se tornou um grande local de custo de desenvolvimento de arte, cultura e lazer. E a gente sabe que quando tem isso envolvido, acaba crescendo o custo de vida. E outro exemplo é a favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, que no caso específico da favela, o que aconteceu? Com a iniciativa do processo de pacificação da favela, ou seja, com a tomada da polícia e a pacificação, retirada, né, do tráfico de drogas e essa questão da guerra entre a polícia e os traficantes, depois da pacificação, eles fizeram um investimento urbano muito grande, porque a favela se tornou um ponto turístico. Como a cidade do Rio de Janeiro é muito forte na questão do turismo, a favela também se tornou um ponto turístico depois da pacificação. E com o aumento da segurança no local, atraiu moradores mais ricos, porque a região também está localizada perto de praias e num morro que tem uma vista muito bonita. Então, os antigos moradores também tiveram que se retirar do local, trazendo essa gentrificação. Outros exemplos também, que não são, né, no Rio de Janeiro, é o Pelourinho, Salvador, que aconteceu a mesma coisa, que foi uma reforma no Pelourinho por causa da questão de turística, e eles fizeram essa recuperação, e foi um marco na substituição populacional na área,
porque o seu objetivo era recuperar as estruturas físicas. E essa população vivia, né, nas casas do cortiço que havia ali no Pelourinho. Eles retiraram mesmo essa população para que não houvesse mais e o Pelourinho se tornasse só um local turístico. E se enquadrar nos moldes do turismo. Também tem o Cais José Estelita, de Recife. O terreno estava localizado nos armazéns que pertenciam originalmente à Rede Ferroviária Federal, a Refesa. Porém, com o tempo e a queda, né, da ferrovia, a falta de uso, eles foram abandonados. E com o tempo, a Prefeitura de Recife teve que colocar eles à venda, porque não tinha mais uso, e eles foram arrematados por uma grande construtora. Fez um projeto de construção de edifícios de alto padrão na área, e com um plano de criar uma nova Recife. E com isso, retirando diversas famílias que moravam no local. Então, eles queriam fazer dessa parte, né, costeira uma nova Recife, que fosse de alto padrão e que se enquadrasse nisso. E com isso, é comprar todas as casas em volta e criar um bairro de alto padrão. E retirando essas famílias, não haveria mais nessa questão boêmia do local e perder toda essa parte histórica. Então, também virou uma guerra contra a prefeitura dos moradores, porque eles não queriam se retirar do local. Percorreu essa disputa durante anos, mas não conseguiram impedir que a construtora retomasse as obras, derrubou esses armazéns e estão construindo essa nova Recife, como eles falam. Também em São Paulo tem a Avenida Água Espraiada. Eles correm um riacho canalizado que passou do terceiro maior núcleo de favelas de São Paulo antes da virada do século para uma das áreas mais valorizadas da cidade de São Paulo. O preço do metro quadrado chega a R$ 11.000 no bairro do Brooklyn e 8,5 mil no Campo Belo. E segundo os dados da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio, Embraesp, em 1996, anos de inauguração da avenida, os valores eram de 1.017 e 1.009, respectivamente. Então, essas pessoas, com o tempo, também tiveram que deixar essa área, porque não tinha mais o acesso ao bairro e não conseguiam se manter ali, por causa do alto valor que foi se promovendo ao longo do tempo. E se tornou realmente uma área de pessoas ricas e essas pessoas pobres que não conseguiram se manter no local. E um outro exemplo também, em São Paulo, é o Vale do Anhangabaú, que a gente até estuda, né? A gente estudou na faculdade, numa matéria, que foi uma reforma que eles fizeram no Vale do Anhangabaú, porque eles estão querendo fazer essa retomada do centro de São Paulo e fazer uma transformação. E o Vale do Anhangabaú, ele tinha era um parque, né? E ele tinha uma característica muito dele, que era muito da questão histórica também. E com essa reformada, ele tomou muitas características modernas. Então, também foi bastante criticado por causa disso. Retiraram árvores, retiraram toda a característica dele para trazer esse parque mais seco. E para fazer realmente essa transformação do centro de São Paulo, que no caso agora tá muito abandonado e eles querem fazer essa transformação. A prefeitura tem feito, né, essa investida de retomar o centro de São Paulo, trazendo bares de luxo, passando, né, a administração dos prédios para grandes empresas que estão fazendo essa reforma. E é muito criticado isso pela perda histórica e também por essa gentrificação, que as pessoas que vivem no local acabam não frequentando esse núcleo, deixam de frequentar esses bares porque não têm, né, acesso financeiro a isso, e nem a esses parques, porque eles querem trazer outro nicho de público. É uma gentrificação muito forte em todos esses exemplos de como a gentrificação acontece. Porque a gente acha que é algo que acontece em poucos lugares, mas não, a gente vê o que é o mais comum, porque é essa questão mesmo de dinheiro, né, financeira para a cidade, porque eles querem isso, eles querem que a cidade cada vez cresça mais na questão monetária e não trazer essa questão para a própria população e o investimento na população do local, e sim trazer pessoas de fora. As possíveis soluções para esse processo estão intimamente ligado aos interesses do mercado econômico, tanto público quanto privado. A valorização de determinadas áreas gera a exclusão dessas pessoas. Então, as medidas possíveis para a atenuação desse processo são políticas públicas que visam a implementação de planejamentos urbanos inclusivos, que pensam na população existente e na população que está numa situação de vulnerabilidade social, situação de vulnerabilidade econômica.
também na promoção de conjuntos habitacionais populares, investimento de projetos de habitação residencial, né? Porque muitas vezes grandes empresas ocupam um espaço, fazem com que os moradores saiam dali. Então, investir em projetos de habitação também, não só no econômico, investimento de projetos de habitação residencial. Então, é pensar em projetos de habitação residencial, como a Maria falou, não só em projetos de empresas, mas pensar na habitação, que é uma situação, uma realidade muito difícil aqui no Brasil. E também a manutenção de espaços públicos de lazer. A gentrificação, ela é um processo, na verdade, é o resultado de muitas negligências, de muitas faltas, né? Tem soluções para atenuar esse processo, que deve partir do poder público e também da esfera privada. Um exemplo que eu queria dar é relacionado ao edifício Penthouse, que foi construído em 1979, que com ele ocorreu um processo bem parecido com o de gentrificação, só que ao contrário. Ele foi construído ao lado do Morumbi e foi se desvalorizando com o tempo por conta dele se localizar do lado dessa favela, né? Então, ocorreu justamente ao contrário do que acontece no processo de gentrificação, sendo aquele prédio desvalorizado, perdendo valor justamente por conta do preconceito com as pessoas por ele se localizar do lado de uma favela. Então, ele foi um prédio bem conceituado na época que foi construído, tanto que ele foi bastante usado em apostilas escolares na época, que a gente conseguia ver essa desigualdade social naquele ambiente. E justamente a gente consegue associar por conta disso ao processo de gentrificação, que ocorreu de maneira contrária. Foi gradativamente com o tempo se desvalorizando justamente por ser localizado do lado da favela. Bom, eu também estava vendo sobre o processo de gentrificação, que nem sempre a área é valorizada no sentido residencial, mas muitas vezes ela é por conta dos projetos de zoneamento da cidade. O poder público, ele determina que uma área vai ser industrial, por exemplo, e as pessoas que moram ali vão ficar sem recurso, né, do que necessita para o seu dia a dia, e elas têm que sair dessa área que foi destinada para o uso industrial, mesmo elas estando lá, e elas têm que sair dessa área que elas estão porque o governo ele facilitou, né, para as empresas irem para lá com redução de impostos, tudo. Então as pessoas saem da área industrial. E geralmente as residências que tem em volta ficam muito desvalorizadas também por causa disso. Então o processo de gentrificação ele também não só da valorização elitizada, né, da área, mas dessa falta de condição estrutural do bairro para as pessoas conseguirem viver. Sim, e com isso nós percebemos os grandes impactos, né, na gentrificação, tanto no setor do mercado financeiro, como nessas reformas de saneamento, o quanto as pessoas são prejudicadas, e que a gente percebe também que nós, como futuros arquitetos, também temos grande importância nesse processo. Temos que também prestar mais atenção nessa questão e trabalhar para que isso aconteça menos, e que nosso trabalho também seja como forma de trazer benefícios à população, e não essa segregação. E também que essa manutenção do espaço público seja destinada ao coletivo, e não a um grupo só. E que a gente consiga, no futuro, trabalhar melhor essas questões com o setor público, e que a gente faça parte dessa mudança, e que a gente veja a mudança no futuro, e que podemos começar agora, né? Na nossa formação e com os nossos colegas. E que é de suma importância esse aprendizado, saber como acontece a gentrificação, para saber como que tudo ocorre e como essas pessoas são realmente prejudicadas. A gente agradece, né, a atenção, ao interesse de escutar esse podcast até o final. É isso.